O que estudar para tocar baixo na igreja? Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um baixista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é o que estudar para tocar baixo na igreja. Existe uma infinidade de temas que a gente pode estar estudando no nosso instrumento, mas existem alguns temas que são muito específicos para nós que somos cristãos. E pelo fato de muitas pessoas não terem um método, não saber qual seguir, acaba utilizando e estudando de tudo um pouco e no final das contas não tem resultado algum. Deixa de estudar o que realmente importa e cada dia está estudando um tema diferente e não consegue desenvolver. Um dia você está estudando um groove, outro dia você está tentando estudar uma frase, no outro dia você está tentando estudar uma escala, no outro dia você está tentando estudar acorde. E no final das contas você se perde em meio a tantas informações, a tantas dicas e a tantos vídeos na internet e não consegue sair do lugar. E eu vejo muitas pessoas que têm muitos anos estudando contrabaixo e até hoje não se sentem preparados para tocar na igreja. Qual a diferença de muitos de vocês que já vêm estudando há muito tempo e não conseguem ver resultado para grande parte dos meus alunos de baixo gospel do Melodias e Riffs, que mesmo começando do absoluto zero, com menos de 2 meses já são capazes de tocar na igreja com segurança? É exatamente o método e a ordem cronológica do que eles estudam. E eu falo aqui não só de você que tenta aprender sozinho e não consegue ter resultado, mas também para você que já tentou estudar com o método convencional, que chegou a fazer aula particular ou estudou numa escola de música ou talvez fez até um conservatório e ainda assim não teve tantos resultados quanto você desejava. Isso se dá pelo fato da gente ter algumas especificidades na hora de estar estudando. Por exemplo, se você não segue um método direcionado para tocar na igreja, você não estuda alguns temas que são muito específicos para a gente. Por exemplo, como fazer fundo de oração e pregação, como que você toca corinho de fogo. Para quem não é cristão, eles nem sabem exatamente o que é isso. E como tocar de ouvido, por exemplo, entre vários outros temas que para a gente que somos cristãos é essencial. Mas numa escola convencional você não aprende e acaba tendo dificuldade, se frustrando e acreditando que não é capaz. Então eu vou trazer aqui para vocês o que você deve estar estudando para conseguir tocar baixo na sua igreja, assim como os meus alunos de baixo gospel do Melodias e Riffs, para você ter um norte e conseguir realmente ter resultados. Mas antes disso, não esqueça, deixe o seu like, deixe o seu gostei, o seu joinha, porque desse jeito esse conteúdo chega muito mais longe e a gente consegue ajudar muito mais pessoas a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Então, se existem muitos temas diferentes, professor, para mim poder estar estudando no que eu devo realmente focar para ter resultados, nos principais pilares, não só do contrabaixo, mas sim da música. Quais são eles, professor? Ritmo, melodia e harmonia. Por quê? Tudo se resume a esses 3 pilares. Se você quer tocar super bem o hino, ser criativo e ter independência, você vai precisar conhecer muito bem o ritmo, porque não adianta nada você saber todas as notas do seu instrumento, do contrabaixo, e mesmo assim saber ler cifra, se você se deparar com o hino, você não saber qual ritmo ou qual groove utilizar. Vamos supor que eu vou tocar esse hino aqui, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Aqui é um groove, ó. Porque ele vive. Se você não sabe qual groove utilizar, qual encaixa melhor, você não vai conseguir tocar perfeitamente. Ou, por exemplo, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas grês. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Aqui eu acabei de tocar um groove, fazer um ritmo agora de blues. Como que eu sei qual vai encaixar perfeitamente em cada um dos hinos, professor? Primeiro, eu entendo qual é o tempo de cada um desses ritmos e também estudo e conheço vários ritmos diferentes
que é um repertório de ritmos, e eu sei exatamente qual o tempo de cada um desses ritmos. Então eu tenho liberdade e independência de poder tocar vários hinos e saber exatamente qual o tempo daquele hino e qual o melhor ritmo que vai encaixar para aquele hino, ou talvez qual o groove que eu quero estar utilizando. E muitos de vocês, por não ter essa base, não estudar profundamente sobre ritmos, que é uma das bases da estrutura, não só do contrabaixo, mas sim da música, vocês sempre ficam dependendo de ver um tutorial na internet para descobrir qual ritmo utiliza naquele hino. E aí você não consegue ter a sua liberdade e independência de tocar na igreja, porque você tem medo de alguém cantar um hino que você não viu um tutorial e você não conseguir acompanhar ou saber exatamente quais são os ritmos utilizados naquele hino. Segundo pilar que eu acabei de mostrar aqui para vocês, que é o pilar também da parte melódica. Vocês percebem que eu estou trabalhando bastante aqui, e olha que eu nem utilizei frase, mas nesses ritmos eu dei muito movimento. Aqui no caso, eu estava tocando várias notas. Como que eu sei onde eu tenho que apertar para me tocar essa levada? Ó, tô fazendo um ritmo de blues, utilizando o walking bass, ó. Como que eu sei exatamente o que eu posso apertar e o que eu não posso apertar? Porque é muito vago você pegar uma cifra, colocar ali na sua frente, mas você não saber dar movimento para essa cifra, não saber exatamente o que fazer. Normalmente a gente tende a tocar só a cabeça de nota, só tônica. Por quê? Porque a gente está limitado, e a partir do momento que você não se aprofunda na parte melódica, você não consegue ser criativo. E até a criatividade tem a ver com o quê? Com estudo e com treino. Então você precisa conhecer a parte melódica, entender sobre escalas, entender sobre arpejos, porque é isso que me possibilita em saber o que eu posso tocar em cada um dos acordes e o que eu não posso estar tocando em cada um dos acordes. Então você precisa conhecer a parte melódica profundamente para você conseguir tocar com independência e liberdade. Mas eu não vejo ninguém estudando se aprofundando nesses temas. O que muitos de vocês fazem é simplesmente tentar estudar repertório. Cada dia está vendo o tutorial de como toca um hino, mas você não entende o que está acontecendo naquele hino. Então você só aprende um novo conteúdo, só sabe imitar o que você viu, mas você não é capaz de entender. Então você continua ainda independente e você não consegue ter liberdade na hora de estar tocando. E existe um terceiro pilar que faz parte, inclusive, do meu método de baixo gospel do Melodias e Riffs, que é exatamente o que eu trago para os meus alunos, e por isso que eles conseguem tocar tão rápido na igreja, mesmo começando do absoluto zero, com menos de 3 meses, e muitos deles com menos de 2 meses, que é a parte harmônica. E aqui eu vejo que muitos baixistas acabam negligenciando. Quer entender sobre a harmonia, sobre os acordes. Professor, mas para que eu vou tocar seguindo acordes? Existem muitas aplicações. A primeira delas, se você precisar tocar sozinho na sua igreja, você consegue. Por exemplo, ao único, sem nenhum instrumento, só o baixo, que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Olha que legal, acabei de tocar fazendo acordes como se fosse um violão, como se fosse uma guitarra. Só de eu tocar desse jeito, mesmo que não tenha mais nenhum outro instrumento na igreja, eu sou capaz de tocar baixo sozinho e preencher muito mais o hino. Mas você não precisa estudar harmonia para simplesmente tocar baixo sozinho. Mas só de eu ter essa capacidade, esse conhecimento, eu já deixo de ser um baixista limitado. Ou seja, quando eu estou criando um groove aqui, o que eu estou pensando? Eu estou pensando na estrutura do acorde. Por quê? Quando você só toca a cabeça de nota, se aparece um Dó maior, você toca isso aqui. Se aparece um Dó menor, você toca a mesma coisa. Se aparece um Dó com sétima, a mesma coisa. Dó com nona, a mesma coisa. No final das contas, para você, o Dó é tudo igual. Então, quando você precisa ser criativo e criar uma frase em Dó maior, ou uma frase em Dó menor, ou uma frase em Dó com sétima, você não sabe exatamente quais as diferenças entre eles, quais escalas utilizar, porque está tudo
uma coisa está tudo interligado com a outra. A parte harmônica, que é a escala, também com o acorde. Se você não tem esse conhecimento, quando você precisa criar um groove num tom maior ou um groove no tom menor, você não é capaz. Por quê? Você não sabe quais são os acordes, quais são as notas que compõem cada um dos acordes. Eu sei que se eu toco um Dó maior, eu tenho a nota Dó, Mi, Sol, eu tenho a nota Si bemol, ou se for uma sétima dominante. Se eu estiver tocando, por exemplo, um groove de blues, eu sei que eu tenho que tocar a nota Si bemol, quando eu estou construindo aqui o meu ritmo e o meu groove. Mas se eu não tenho esse conhecimento, como eu sei exatamente quais as notas do arpejo, quais as notas da escala que eu posso estar utilizando? A gente precisa sempre se basear no acorde, na parte harmônica. Então esses são os 3 pilares que todo baixista deveria estudar, independente do nível, independente da igreja que você vai tocar e também independente do tema que você queira se aprofundar posteriormente. Sempre foca em ritmos, sempre foca na parte melódica e na parte harmônica. Assim você consegue dominar todos os outros temas como ritmo, groove, frases, caminhos de baixo, inversão de acordes, entre todos os outros temas, você precisa estudar desse jeito. Inclusive, esse é um dos 3 pilares que faz parte do meu curso de baixo gospel, do Melodias e Riffs, que vem trazendo tanto resultados para iniciantes e a gente vem tornando iniciantes no baixo em baixistas preparados para tocar na igreja. Então tá explicado aqui o que você deve estudar para tocar baixo na igreja com segurança. Se você curtiu essa aula, não esqueça de compartilhá-la com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estar tocando na igreja e pega o link dessa aula e compartilha rapidinho com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, aprender, se desenvolver e se tornar um baixista preparado para tocar no reino de Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fiquem todos na paz. Um abraço, até a próxima. Valeu, tchau!